legislativas. É um canal aberto, oferecido às câmaras municipais, sem custo. Porém, existe um investimento de equipamentos para ser feita a transmissão. Um investimento que fica em torno de R$230 mil, mais ou menos. Nós fizemos o orçamento, vimos como é que estava isso, se isso caberia dentro do orçamento da casa. Conversei com o assessor de imprensa a respeito disso, para fazer a pesquisa também, para ver a viabilidade do projeto. É uma batalha que eu e o vereador Heberson, desde o começo, brigamos para fazer a implantação, como o vereador Gerson disse. E eu não desisti ainda dessas transmissões, senhor presidente. O Lenice ressaltou a importância da transmissão, e realmente é importante, Lenice. Precisa dar transparência a essa casa. Mas eu vejo que precisa ter vontade. Vontade para colocar esse projeto verdadeiro em ação. Um projeto que dará à Câmara Municipal um canal aberto com direito a todos a assistirem, sem custo mensal. Dá para colocar a rádio da Câmara Municipal implantada, com programas vindo do Ministério Federal da Comunicação. E toda a população tem um canal 24 horas, com entrevista de vereadores, trabalho dos vereadores sendo executado no município. E precisamos de vontade. Precisamos mexer no orçamento da Câmara para que isso aconteça. Fazer serviços do que aconteceu, tentamos, quisemos, colocamos, testamos, fizemos tudo, vou colocar aqui, meia boca. Não deu certo. O negócio foi, mas tentamos. Colocamos o negócio para funcionar, funcionou por um período, tivemos problemas técnicos. Hoje, eu só vejo uma saída: fazer o investimento correto nessa casa, de ter o canal legislativo, junto com a rádio legislativa, junto com profissionais de imprensa, não só um profissional de imprensa, mas mais profissionais de imprensa, para transmitir uma programação de informação à população dos seus direitos, das suas obrigações, do que o legislativo faz, do que cada vereador faz, dentro do seu município, dentro das pessoas que ele representa. E precisamos de vontade. Orçamentos podemos até ter. Precisamos mexer no orçamento da casa, porque no orçamento de investimento, nós só temos 70 mil. Então, assim, precisamos fazer um adendo a essa parte de investimento para poder fazer o investimento correto. Desta forma, seria viável porque seria uma coisa que investiríamos para 30 anos, essa casa teria as transmissões com todos os equipamentos de alta qualidade e transmitindo em sinal digital para toda a população de São João. Então, o Tarso esteve comigo, junto com o procurador jurídico. Nós fomos lá em Ribeirão Preto, na Câmara, numa audiência do Ministério das Telecomunicações, junto com o ministro, você entendeu? A abertura, nós poderíamos ter também um canal do Executivo, juntamente cedido para o Legislativo, para fazer as transmissões em conjunto. Teria essa oportunidade de imediato. Não precisaria pagar nenhuma TV, nenhum veículo de comunicação dentro do município. Nós teríamos isso de imediato. É só vontade. Agora, o equipamento precisa investir e o custo disso é de 230 mil a 280 mil. Nós fizemos um levantamento e fizemos as cotações, né? Senhor presidente. Vereador Heberson. A Câmara Municipal, em 2013, na gestão do Roberto, e eu era o secretário, o Chaves, nós compramos, para não ter custo nenhum, nós gastamos em média, se não me engano, R$2.000, R$3.000 para gerar essa transmissão via internet da TV Câmara.
Nós fizemos isso, um trabalho, enquanto a Câmara estava em recesso, em janeiro já de 2013. Quando nós tivemos a primeira sessão do Legislativo, já estava no ar a TV Câmara, através da internet. Nós gastamos com câmeras que são câmeras que compram a 80, 50, 60 reais. O custo disso é de webcam. Né? Então, nós fizemos isso como uma maneira de tentarmos progredir aqui dentro da Casa Legislativa e para que a população tenha a transparência necessária, que é o mais importante de tudo, darmos transparência do nosso trabalho, desse nosso Legislativo. Então, foi feito esse investimento. Pouco, compramos uma placa, a Juliana, eu me lembro que correu atrás disso, mas foi isso. Comprou logo uma câmera um pouco maior posterior, para poder melhorar um pouco mais a qualidade, porque não estava com qualidade necessária para a população que até então estava assistindo. Isso foi um grande avanço, eu acho, para o Poder Legislativo daqui para frente. Nós não podemos perder realmente isso. Essa transparência da nossa casa para a população poder acompanhar os trabalhos. A TV BDCI é a Lei 8.977 da Lei Federal, que ela é obrigada a nos conceder espaço gratuitamente. Isso daí é uma lei que eu, lendo a questão de regimento, eu descobri isso, entrei em contato com o Alberto em nome da Câmara, e ali nós tivemos o canal 11, que é destinado ao Poder Legislativo. Só que a transmissão, a BBC na época falou, olha, então eu tenho interesse em quê? Em divulgar. É importante para a BVCI essa parceria, porque é mais um ganho para a cidade. Então ele instalou os cabos até aqui. Além do mais, ele também investiu no equipamento de uma placa que precisava girar da internet para a TV. Então ele fez isso, na época, gratuitamente, que ele achava que ia ser um grande ganho. E na verdade foi para a BVCI, que tem 5.000 casas assinantes que tem essa TV em São João da Boa Vista. Não importa a quantidade de porcentagem de pessoal que assiste. Isso não importa. O importante é que deveríamos chegar até essas casas. Porque nós temos gratuitamente a exibição. O canal já está aberto na TV fechada. E todos os canais que são gratuitos, que não são particulares, eu entendo também que a TV União pode ser que seja, eu não sei como é que está a legislação dela, não tem que pagar nada também, que tem que ser apurado. Porque se for um canal comunitário, aqui nos preza a lei que nós temos direito também de disposição, e também o executivo, todos os entes na área educacional. Mas eu penso um pouco maior, mais amplo, nesse sentido da TV Câmara atingir um pouco mais a cidade. Eu acho que nós não devemos pagar hoje, nessa situação que nós enfrentamos. Mas se for para investir, eu sugiro que invista aqui, porque eu já fiz até um pedido nessa casa. Porque nós temos os sinais abertos para a Câmara, sinais de TV e de rádio. Eu fiz um ofício logo no começo do ano passado, que está na casa, endereçado à mesa administrativa, para que fizesse essa avaliação. Nesse sentido, Chaves, os equipamentos hoje, podemos começar com uma TV Câmara, uma rádio voltada para a cidade toda, completa, e o custo não é muito alto, não chega aos 200 mil. Não sei se você já vai querer pegar uma câmera robótica ou alguma coisa, mas não tem necessidade. Quem foi na rádio anúncio... Posso interromper um segundinho só para entender uma coisa? Pode. Você está falando que nós já temos esse acesso à televisão, né? Certo. Mas seria a TV Assembleia que foi dita pelo Bétio ou a qualquer TV da cidade? TV Assembleia... são coisas distintas. Não, é isso que eu estou querendo entender. Você está falando... Eu estou falando que nós temos o sinal à disposição. Em qual TV? Nós temos tanto na BVCI e como nós temos hoje para ter um sinal aberto. Então, tudo bem. Para toda a comunidade. Não, é isso que eu gostaria de entender. O sinal é aberto por causa do motivo de nós sermos o poder legislativo.
Porque o Beto falou uma outra coisa de uma outra. Ele está falando de equipamento para transmissão. Sim, eu entendi. Agora eu entendi. Então, quando a BVCI, só para finalizar, esse equipamento que ele custeou deu problema. Então, tem que ter um investimento da casa. Porque ele falou, infelizmente, eu não vou poder investir para poder fazer essa transferência da internet para poder jogar para o canal deles, aberto. Esse papel ele faz. E não só faz, como também nós não temos necessidade somente de expor somente a sessão. Nós podemos ter programas de 2 horas diário lá, que nós podemos levar para a população. E nós podemos explorar 24 horas um canal do Poder Legislativo, tanto em rádio quanto em TV. Sim. Né? Agora, o investimento numa rádio, eu sou da seguinte opinião, podemos fazer um teste e investir pouco para poder levar para a população. É um computador, uma antena, um gerador, né? É igual a rádio anúncio para quem foi lá, sabe que o equipamento é limitado, mas que dá retorno. O que gasta muito em rádio é energia. Né? Então, pode ser feito, pode se estudar. Não tem necessidade, talvez, de investir 200 mil. Mas, como o Claudinei falou, existem sobras da Câmara que podem investir no próprio Poder Legislativo. É questão da mesa administrativa analisar. Não é uma lei que nós podemos fazer, é uma indicação da mesa, porque ela faz a administração da verba. Né? Então, é uma situação que nós podemos sugerir. Agora, eu acho, voltando, isso é uma questão técnica, que é possível, é viável, é fácil, só que eu acho que nós temos que amadurecer politicamente. Eu acho que muitos de nós não estamos preparados, porque não tem a estrutura, hoje, nesta casa, de poder filtrar certas situações. E isso pode ser perigoso para a cidade. Dependendo do que for falado, nós vamos acabar desinformando toda a sociedade. E isso é perigoso. Não estou falando jogando cada um, mas eu acho que nós temos que ter maturidade necessária para quando for ao ar, se for, para a gente ter, todos nós aqui, certo cuidado e regras aqui internas de exploração do veículo de comunicação desta casa, que até então nós não temos leis específicas internas para poder utilizar a casa. Então, eu acho que tem que ser todo um conjunto. Toda essa casa nós podemos trabalhar em prol dessa situação que hoje nós estamos, vereadores. E pode ser que nós não vamos estar mais. Então, que fique para o futuro uma maneira e regras de como usar. O que aconteceu muitas vezes aqui? Que muitos não tinham espaço, outros quase nada. Né? Então tem que ver como é que vai ser feito isso. Serão partes iguais? Não serão partes iguais? Que tipo de... Né? Então são coisas que nós temos que trabalhar. Foi tudo isso, eu acho que é um pensamento meu, desculpa tomar teu tempo, mas é uma linha que a gente tem que estudar. Vereador João Henrique. Ô, presidente, desculpa, eu saí um pouquinho, perdi um pouco o fio da meada, não ouvi o que o Fernando Betti falou, ouvi o que o Heberson falou, mas eu entendo o seguinte, eu fui até a pedido da diretora, uma vez, perguntar na BVCI quanto ficava, pelo menos para a gente ter o que tinha, porque é isso que a gente é cobrado na rua, pelo menos para a gente ter a transmissão que tinha. É mixaria, é muito pouco, tá? Eu acho que a gente não pode perder o que tinha para pensar numa coisa muito grande. Na minha vida, eu sou assim. A gente vai galgando os passos. Eu já tive uma conversa com o senhor, aonde o senhor mesmo prometeu que ia fazer de tudo para pelo menos voltar. Então, eu acho que o ponto principal de partida é esse. A gente voltar aonde a gente retrocedeu. A gente voltando na BVCI, depois de estudar, a mesa apresentar uma nova proposta, coisas melhores, só vamos ganhar com isso. A população só vai ganhar com isso. E eu acho que se a gente ficar discutindo isso aqui, eu acho que a gente pedir para que a mesa faça, fazer o que o Chaves fez, pedir para que a mesa faça, pedir para que a mesa tome uma atitude,
Ponto. Se a gente for ficar discutindo coisa interna, o que é melhor, o que é pior, eu acho que isso daí dá para discutir internamente. O pedido meu para o senhor é que a gente resolva a cobrança que a gente está tendo da população. Volta do jeito que estava. Se o senhor tiver ideias melhores, se a mesa tiver financeiro para fazer melhor, ótimo. Eu tenho certeza que ninguém aqui vai ser ruim. Se o Fernando Betti foi atrás, quem foi atrás? Ninguém vai achar. Não é o nome, nós não estamos aqui querendo. Depois, quem conseguiu ir atrás, que fale que foi ele que conseguiu. Aqui ninguém quer tirar os méritos de ninguém. Agora, nós somos cobrados na rua que pelo menos volte o que tinha. E isso, no dia que eu fui perguntar na BVCI com o gerente que estava lá na época, era em torno de R$ 7.500. É uma coisa que a casa tem, é uma coisa que a casa devolve. Eu acho que você poderia levantar e a gente voltar naquele passo que a gente estava, e não no que a gente retrocedeu. Voltar isso aí o mais rápido possível. Se não foi esse o valor, se mudou, se eles não quiserem por isso, que você coloque em deliberação o valor. Na verdade, João, perfeito sua colocação, a BVCI cobrou R$ 12.000. E começou a exigir fibra ótica, ou seja, esse valor da BVCI já teria que ter licitação. E o que nós fizemos, na verdade, que eu citei o valor aqui de menos de 3 pessoas, é que a BVCI, por ser uma TV fechada, não consegue atingir um número grande da população. Acho que nós deveríamos, se houver realmente recurso financeiro, buscar algo maior, uma TV aberta, que possa abranger um número maior da população. Mas a BVCI, a ideia era manter, só que eles vieram com uma série de exigências, queimou a placa, depois a placa, a gente quis comprar a placa, eles não queriam vender, exigiram fibra ótica, ainda na época do presidente Claudinei. Né? E aí o valor que era de 7.800 foi para 12.300 e pouco. João, era só para quem assinava a BVCI. Então achei que o dinheiro era muito alto para pouca coisa. Então os 3% que tem daí é devido a ser uma TV fechada. Certo? Sim, perfeito. Não é aberto, então por isso que só quem assina a BVCI. Vereador Chaves, permite uma parte para mim rapidinho? Pois não. Eu acho que só para só para avisar, Ademir, a BVCI é uma concessão municipal, portanto é gratuito para o Poder Legislativo, sem custo. Não, só queria reforçar o que o João falou e fazer um pedido para o presidente, embora o Ademir ele esteja começando na presidência agora, mas eu acho importante nós voltarmos em 2013, né? Pelo menos no mínimo terminar este ano com o que nós tínhamos em 2013. Eu quero lembrar que com relação principalmente à transparência do Legislativo, foi uma briga minha, onde a maioria dos vereadores não era dessa legislatura, e eu nunca conseguia, porque eu não tinha maioria na Câmara Municipal. Isso anos atrás. E o que eu achei legal nessa legislatura, assim que chegou, eu me tornei presidente e começou o vereador Fernando Betti e o vereador Heberson, né? O Heberson era o meu primeiro secretário, e na verdade eu adorei, né? Era tudo que eu queria, eu não conseguia porque nunca tinha maioria. Mas eu me lembro também, e saio contente hoje, nada como um dia após o outro, né? Muitos vereadores em 2013, o Betti e o Heber sabem que foi difícil a gente colocar, porque tinha de vereador contra, e hoje esses meus vereadores aí elogiando. Né? Então, presidente Ademir, faça o que tem que fazer. Quando eu coloquei as TVs, eu fui criticado. Nesses 3 anos, olha o tanto que nós já usamos essas TVs. O vereador Claudinei, como presidente, colocou e informatizou, foi criticado. Hoje todo mundo. Então faça o que tem que ser feito. A ideia do Fernando Betti, profissional, é ótima também. Se não der para fazer esse ano, tá? Então volte no mínimo, vá atrás da BVCI, pelo menos o que nós tínhamos em 2013. Tá? E é importante ver que todos os vereadores hoje, que é a transparência do Legislativo São João. Só para encerrar. Chaves. Eu acho que eu vou na linha do João Henrique. A casa retrocedeu em perder a televisão. O Heberson já deu algumas informações importantes que não tem que haver pagamento nenhum, certo? Então nós precisamos realmente cobrar isso a BVCI, porque se não tem que ter pagamento, não pode cobrar R$12 mil. Não, deixa eu só concluir, porque essa informação eu não tinha. Quem passou foi o vereador Heberson. Eu sei que o Heberson fez um trabalho, correu atrás disso, levantou tudo, ele juntamente com o Betti, certo, Heberson? Então eu estou indo na sua linha de informação, que é uma informação que eu estou sabendo por você, porque eu não tinha essa informação, correto? O que eu acho importante é o seguinte, é ter a televisão na casa. De que maneira eu não sei, mas ter a televisão na casa.
Foi levantada uma segunda hipótese pelo BET, que existe uma TV Assembleia, que nós teríamos um gasto aí de R$200 mil. Gente, na verdade, essa casa, um minutinho só. Essa casa, o que nós gastamos na casa? Alguém aqui tem assessor? Não. Alguém aqui tem secretário, tem carro? Alguém aqui viaja a custo de Câmara Municipal? Essa casa aqui deve ser uma que deve ter os menores custos do estado de São Paulo. O que são R$200 mil para ficar 30 anos usufruindo do Brasil. O que são 30 mil para ficar usufruindo 30 anos depois. Divide 200 mil por 30 anos. Vê que vai dar isso por mês. Nada. Isso não é nada. Aí a gente vai, devolve 300 mil para a prefeitura no final do ano, para parar na Santa Casa, para depois parar no Projeto Fênix. Então a gente tem que investir na casa, para a população ter noção do que nós fazemos, do que cada vereador faz aqui dentro, de que maneira cada um pensa, de que maneira cada um age. Então nós temos que ter transparência e não retroceder, porque cortar a transmissão é retroceder. Nós estamos retrocedendo ao tempo. Nós não temos que fazer isso, nós temos que dar um passo à frente dos outros e não voltar atrás. Saída tem. Você deu uma solução, correto? O Beto deu uma outra solução. A maneira como vai chegar isso, eu acho que isso é para se pensar. Mas retroceder e ficar sem televisão em 2016, não dá para entender. Certo ou não? Isso para mim não cabe. Foi uma luta, foi um mérito de vocês, correto? Que eu acho que foi muito bom para a população. Ficou restrito, como o Ademir falou, porque a BVCI chega em 5 mil e poucas casas, correto? Mas, independente disso, foi uma vitória. Porque aqui na casa não tinha nada. Aqui na casa a gente pegava, eu não sei porquê, mas apesar de ter o computador, a gente ainda utiliza os papéis. Gente, espera um pouco, vamos ser mais inteligentes. Tem o computador, para que usar o papel? Para que usar o papel? Pedir. Continuando disso, tem o computador, vamos ler os requerimentos, vamos ler tudo, todo mundo tem aí no computador, para que gastar o papel? Não precisa mais disso. Isso aqui foi um ganho para casa, foi um avanço. O avanço da internet, que você conseguiu, o avanço da televisão. Então, vamos pensar grande. Não adianta querer pensar pequeno. Quem pensa pequeno não chega a lugar nenhum. E é o que está acontecendo em São João da Boa Vista, com esses retrocessos todos que nós estamos vivenciando, e principalmente no que eu vou falar a seguir, né, que eu entrei nesse merda da TV, que é a saúde. Que está uma desordem, está uma verdadeira uma porcaria. Chaves, posso só concluir? Lógico. Porque eu não tinha escutado as palavras do Fernando Betti. Desde o dia que foi colocado na casa, o Betti me procurou, ele, acho que era o segundo secretário. Não, época. Eu estava como vereador. Eu disputei o primeiro secretário com o aí você já estava vendo isso daí com o Heberson, com o presidente, que era o Roberto, e eu falei, não, eu sou favorável. E hoje eu sou do ponto, que só deixar bem claro, do ponto de seguir no mínimo do que a gente tinha. Agora, com a explicação do... Eu gostaria de colocar... Com a explicação do Chaves, só para concluir, que seria R$200 mil para 30 anos, que eu não escutei a tua fala, né? Eu sou favorável também. Eu acho que é um custo muito pequeno, Chaves. Tá? E aquilo que você falou, quem daqui vai estar aqui há 30 anos? Provavelmente ninguém. Né? Então nós vamos deixar isso para a cidade. Tá? Então eu sou favorável também, já tem meu posicionamento, senhor presidente. Se tiver o orçamento para isso, que o senhor é o responsável aí, eu já sou favorável a isso, porque nós não estamos fazendo para a gente, nós estamos fazendo para a população. Nós temos o orçamento, João, mas ele está adotado em outra parte de dentro do orçamento da Câmara, que inclusive dessa parte vai se devolver mais ou menos, calculado no final do ano, R$296 mil para a Prefeitura. Então não tem que falar mais nada, Fernando. Então, eu não falo nem mais nada. Dotação orçamentária tem. Nós precisamos fazer a transferência dela para a questão de investimento. Nós temos, nessa visita que eu e o Tarso fizemos, lá em Ribeirão, junto com o ministro das Telecomunicações e junto com toda a parte jurídica, lá, e algumas câmaras que já tinham instalações, explanando sobre o que investiram
O resultado que as câmaras teve no município. As câmaras são respeitadas, o legislativo tem voz dentro do município. Você entende? Tem voz. Consegue chegar à população aquilo que o vereador precisa que chegue. É necessário a comunicação do vereador em rede aberta. Em rede aberta. Eu vi o custo disso e fiz a mesma conta que o Chaves fez. Na hora que eu escutei ele falar, eu falei assim, caramba, o cara leu meu pensamento. Porque assim, juro, é uma coisa impressionante. É impressionante. Você vê, o custo é irrisório para 30 anos e é material de última tecnologia. São coisas que vão ficar para casa, é um patrimônio para o munícipe. Entende? Senhor presidente. Eu trouxe isso junto com o Tarso e nós não sabíamos como apresentar isso para essa casa. Hoje eu vejo que essa casa trouxe esse assunto e eu gostaria de parabenizar todos que colocaram suas colocações aqui, porque é um assunto válido, é um assunto de transparência e essa casa necessita disso. Parabéns a todos que colocaram suas falas aqui. Só concluir, Eberson, porque eu comecei falando com o Beto, só para concluir. Ô Beto, eu não quero mais nem entrar nesse assunto. Tenho dinheiro, depois nós vamos devolver, quer dizer, e não vamos deixar trabalho nenhum concreto aqui para a população. Esse eu vejo que é um trabalho concreto para a população e para as próximas gerações que vão ser vereador. Então eu só faço um pedido ao presidente. Faça o que tiver que fazer para que funcione. É o meu pedido. Mas escute os outros vereadores, converse com eles, ou agora, ou depois por fora. Converse, mas o mínimo é voltar ao que tinha. Se essa ideia é melhor e a gente pode fazer, eu parabenizo quem foi atrás, quem foi buscar, quem perdeu seu dia lá e correu, que não é uma perca, é um ganho para a população. Tá? E o meu voto já é a favor, porque quanto mais transparência, mais claro fica. E o Herbert ficou preocupado em relação ao que um falar, acho que cada um é responsável por que fala aqui e depois pelas consequências. Coloque o limite para que cada um fale, para que cada um não extrapole, mas cada um sabe o assunto que vai vir falar, cada um quiser pegar a palavra e falar no dia. Você vê, eu não ia falar daquele assunto hoje, aproveitei que o presidente estava aí, acabei falando. Então, e depois cada um vai ser responsável por aquilo que disse, né? Mas eu acho que a população vai saber o que cada um está dizendo aqui, o que cada um está representando nos seus votos. Senhor presidente, só para concluir, o meu posicionamento em cima disso, Chaves, eu acho fantástico, nós temos que dar transparência. Só que cautela. Isso é preço de equipamento. Equipamento hoje em dia, digital, muda-se quase que diariamente. Nós não podemos pensar em 30 anos. Esse equipamento vai estar extremamente defasado. E a gente nem sabe o que vai ser do Brasil. Você tem manutenção, né? É igualzinho carro. E não é só isso. É igual. Agora, esse equipamento é como. É outra história. Não é só isso. É em questão de investimento. E uma outra coisa, que atrás do equipamento terão que vir editores, câmeras. Então, são investimentos que teriam que ser feitos nessa casa com profissionais na área. Então, tem que fazer o levantamento correto do novo projeto. E, com isso, regras de exploração, de como vai funcionar. Né? Isso, então, tem que fazer um levantamento dentro desse orçamento, que vai ficar muito maior o custo. Agora, com toda certeza, para voltar ao que era, é simples. É só uma questão com vontade política que se resolve. É só isso. Senhor presidente, só uma fala. Só lembrar que nós não temos estoque de tempo. Só isso. Não é nem tempo de sessão. Estoque de tempo. Nossa legislação termina agora, no máximo, 7, 8 meses. Só para você colocar aí, a decisão é sua, você é presidente hoje. Se precisar fazer, você sabe que, né, que não tem estoque. Inclusive, teria outra ideia, talvez, fazer uma licitação para as TVs abertas, que elas vão trazer todo o material, né, e poder transmitir a sessão. Né? Otávio, os contos, você deixaria? Assume lá o papel nosso, fazendo um favor. Eu vou reabrir os trabalhos. Reaberto os trabalhos, solicito a verificação da presença dos senhores vereadores. Está presente o vereador Daí Perinoto, vereador João Henrique, vereador Claudinei Damalho, Claudinho, Helenice,
vereador José Eduardo, vereador Tite, vereador Rui, vereador Heberson, vereador Fernando Betti, doutor Ademir e Roberto Campos. Feita a vereador Chaves. Feita a verificação, esse número legal regimental. Dou sequência, a palavra livre. Vereador Chaves, 15 minutos. Boa noite. Eu vou voltar a um tema que nós já estamos discutindo aqui há algumas semanas, que é com relação à saúde do município de São João da Boa Vista. Em especial a UPA e ao pronto-socorro. Semana passada eu fiz uma leitura de uma nota dos médicos, informando que, se não houver alguns ajustes na Santa Casa, a Santa Casa paralisa dia 10 de abril. Eu achei interessante que a Santa Casa colocou uma nota de esclarecimento. Eu gostaria de ler essa nota, porque já que eu leio de um lado, também vamos ler do outro para ficar democrático. Uma nota extremamente esclarecedora. Eu achei que com essa carta aqui a Santa Casa esclareceu tudo o que eles vão fazer. Ficou perfeita a carta da Santa Casa. Ficou ótima. Santa Casa Carolina Malheiros presta esclarecimento à população são-joanense. Declaração à população são-joanense. A Irmandade e a mesa diretora administrativa da Santa Casa de Misericórdia, Dona Carolina Malheiros, vem a público esclarecer os fatos que estão relacionados com a nota de alerta e esclarecimento à população que foi publicada em um jornal local no último sábado, dia 19 de março, a qual, embora com teor diferenciado, já era de conhecimento desde o dia 10 de março. Não existe teor diferenciado. É o mesmo teor que foi lido aqui, o teor que foi publicado no jornal, é o teor que todas as autoridades da cidade receberam. Reiteramos que a Santa Casa é uma instituição secular, não tem nada a ver com o que está acontecendo na Santa Casa hoje, que sempre cumpriu o seu papel dentro do atendimento à saúde, especialmente dos mais carentes, através do SUS, que representa no momento atual média superior a 70% de todos os atendimentos da entidade. A entidade é filantrópica. Por ser entidade filantrópica, já tem que prestar no mínimo 60%. Então, 70% não faz mais do que obrigação. É um dever da Santa Casa atender a população e gratuitamente. O alerta do corpo clínico foi levado em consideração pela diretoria, que, conhecendo os profissionais em número superior a 100, que diuturnamente prestam serviços de modo exemplar, até os agradece, já que os problemas foram levados para diversas autoridades locais, nas esferas administrativas, judiciário e Ministério Público. Agradece os profissionais, mas não os atende. Agradece aos profissionais, mas não os pagam. Tem profissional lá trabalhando há 1 ano e meio sem receber. Então a Santa Casa realmente ela é muito agradecida a quem trabalha para ela, aos médicos. Grande parte desses profissionais que militam por décadas no corpo clínico da entidade conhece os problemas enfrentados pela saúde pública no país, vivenciando outras situações semelhantes no passado e que sempre demonstraram espírito de cooperação e profissionalismo no atendimento. E a entidade ainda espera que tal prevaleça em prol dos assistidos. Resumindo, até aqui não falaram nada. Muito boa a carta, muito bem redigida, excelente profissional que fez isso. De imediato, foram tomadas providências em conjunto com autoridades estaduais e municipais, que enviaram técnicos para detectar eventuais problemas e auxiliar na sua solução. Os problemas todos foram levantados pelos médicos. Falta de equipamento, falta de material, falta de centro cirúrgico, falta de luva, falta de escova, falta tudo. Aqui, técnicos enviados, e tomadas as providências. Terão prioridade e, se depender de tal esforço, não haverá paralisação do atendimento, ressaltando que obras de ampliação de leitos e áreas cirúrgicas demandam verbas estaduais e federais, sendo projeto para o futuro. Essa primeira fase aqui é muito interessante. De imediato foram tomadas providências. Quais? Se é uma nota de esclarecimento, qual providência foi tomada? Nós vamos fazer A, B, C e D, e a partir de tal dia a Santa Casa vai funcionar, não vai ter paralisação. Foram tomadas providências. Nenhuma, né? Porque não cita nada. É tudo
na surdina, tudo nas escondidas. E as reuniões com as autoridades estaduais e municipais? É o que eu citei aqui a semana passada. Aonde que o Legislativo participou? Senhor presidente, o senhor participou de alguma reunião para discutir alguma coisa? Foi convidado? Está sabendo de alguma decisão? Não está sabendo de nada? Nadinha. Autoridades estaduais e municipais. Poder legislativo, até onde eu sei, é autoridade. Só que, para variar, nós somos deixados de escanteio. É o que eu citei. Vai chegar aqui um projeto, dia 9, talvez numa sessão extraordinária, para ser votado em caráter de urgência. Como tudo chega, nós vamos ser obrigados a engolir. Engolir coisas que eles estão decidindo sem a nossa participação. Sem como já colocado pelo Zé Eduardo, colocado por você, colocado pela vereadora Denise, da participação do Legislativo. Foi dado também, citado o exemplo, que o Roberto já foi provedor, também tem experiência, poderia estar participando, poderia estar opinando sobre soluções. Aqui ninguém participou de nada. E aqui eles falam que providências já foram tomadas com autoridades estaduais e municipais. A entidade está num período de transição administrativa, com a saída a pedido do diretor executivo através de sua empresa até então contratada, sendo que tal levou ao surgimento de problemas pontuais que estão sendo sanados dentro das possibilidades financeiras, já que sabidamente o SUS é deficitário no atendimento. Eu citei a semana passada que o administrador foi novamente contratado, desta vez pela mesa e com o aval da prefeitura. E aqui eles estão falando da saída a pedido do diretor executivo através de sua empresa, que levou ao surgimento de problemas. Esse cidadão já trouxe problemas nas outras passagens, e nessa, a situação que ficou a Santa Casa é muito, muito pior do que ele deixou nas anteriores. Portanto, espera-se nesse momento que prevaleça a calma e o bom senso de todos, para que não ocorra clima de pânico e convulsão incentivado por interesses políticos e pessoais de algum. São João da Boa Vista, 22 de março, mesa diretora administrativa. Gente, clima de pânico e convulsão. Clima de pânico e convulsão é o que está passando na Santa Casa. É o ridículo que está passando na Santa Casa de não se ter luva, de funcionário ter que levar material para trabalhar, de médico de não ter condição de atendimento, de não ter medicamento básico para o atendimento de pacientes. Isso sim é pânico e convulsão. Incentivado por interesses políticos. Não. O que nós debatemos e muito aqui a semana passada, todos estão de prova, é que o interesse político é na melhora da Santa Casa. E não em afundar mais, porque afundar um barco que já está afundado, quantas vezes o Titanic afundou? Uma. A Santa Casa, se ela afundar agora, será a única. Não vai afundar duas vezes o mesmo Titanic. E a Santa Casa está pior que o Titanic, né? Que já foi quase tudo, né? Então isso aqui é ridículo. Ridículo essa carta. Não prestou esclarecimento nenhum, enrolou, falou e não falou nada como eles sempre fazem. Certo? Então isso aqui, na minha opinião, o que mais vem uma vez confirmar? A má gestão, a incompetência de quem está lá, a falta de transparência com a população e que nós que estamos pedindo para participar dessa decisão tão importante, não para nós, mas para quem nós representamos aqui dentro, que é a população são-janense. Hoje, em torno de 100, 120 mil pessoas que podem ficar sem atendimento. E nós temos um exemplo, a 20 quilômetros daqui, que é Aguari, que da noite para o dia encerrou o atendimento no hospital. Encerrou o atendimento no hospital. Então, isso aqui não tem outro nome que não seja uma enganação à população. Não foi prestado esclarecimento nenhum aqui. Nada. Nada. Ridícula essa carta. Essa carta é ridícula. Bom, com relação à UPA e ao pronto-socorro, debatemos aqui, semana passada, acho que quase 2 horas. Foi colocado pelo Dr. José Eduardo
muito bem colocado pelo Zé Eduardo. A UPA não vai ter condições de funcionar porque os funcionários não estão treinados. Nós estamos lá com um aparelho de raio-x digital, não tem quem faça. Enfim, várias situações expostas pelo Zé Eduardo, que trabalha no pronto-socorro, que tem mais conhecimento que todo mundo aqui, porque ele vivencia diretamente o dia a dia do pronto-socorro. Ontem, estava acabando de chegar de viagem, me ligaram para comparecer até o pronto-socorro, que o pronto-socorro estava... o pronto-socorro não, né? A UPA agora, né? A UPA estava com demora no atendimento, a UPA estava com atraso em exame, enfim. Peguei, fui até o pronto-socorro. Chegando ao pronto-socorro, o que já era esperado e o que já foi comentado pelo Dr. José Eduardo, Demir, você tem noção quantas cadeiras tem naquela sala de espera? Deve ter umas 30, 40. Tinha gente de pé, tinha gente na sarjeta, tinha gente na rua, certo? Tinha um senhor lá aguardando desde as 4 horas da tarde. Isso era 9h30. Isso era 9h30. Com dor, ele estava branco, pálido de dor. Peguei e fui conversar com a família. Fui verificar o que estava acontecendo. A hora que eu estava entrando dentro do pronto-socorro, o médico plantonista, diretor técnico, que foi pego dormindo dentro do consultório, já foi passado até aqui, mas já pedimos providência à diretora de saúde, e ela não fez nada, o prefeito não fez nada, se dirigiu à minha pessoa, falando que eu estava proibido de entrar no pronto-socorro, que eu estava lá fazendo politicagem, que eu era moleque, que eu era bandido, que eu era outra coisa, e me intrigando para partir para agressão física. Intrigando para partir para agressão física. Isso foi presenciado por todo mundo que estava lá. Eu não toquei a mão num documento, eu não toquei a mão em nada. Eu fui lá ver o que estava acontecendo com o munícipe, que é a minha função. E eu vou quantas vezes eu for chamado. Como o Heberson já foi lá e pegou um médico dormindo. Como outros vereadores, como nós fomos lá semana passada e pegamos o pronto-socorro, um caos. Eu, o Rui, o João Henrique e o Claudinei, que está aí para não deixar mentir. Fui ameaçado, mesmo ameaçado, eu não tenho medo de ameaça, não sou óbvio para ter medo de ameaça. Acionei a polícia militar e fiz um boletim de ocorrência contra ele. Eu estava na rua conversando com a polícia, ele aparece na porta do consultório e me chama de novo, fazendo sinal como se fosse para vir para o tapa. Aí também eu não tenho sangue de barata. Aí eu peguei e me dirigi até o Dr. Marcos Biroche, certo? Que se diz muito valente, muito valentão, com a mão para trás, para falar que eu não agredi ele, né? E para ninguém inventar que eu roubei remédio, que eu não usei telefone, aquelas presepadas todas que inventaram já, que são um bando de sem vergonha, ninguém fala a verdade. Aí ele falou, berrou, xingou, falou tudo de novo, tudo aqueles palavrões na frente de todo mundo. Aí ele terminou, eu falei, o senhor realmente está precisando? O senhor quer me agredir? Vamos sair na rua, sem o menor problema. Sem o menor problema. E eu vou ficar com a mão para trás. Eu não preciso nem das mãos para bater no senhor. Vamos sair na rua. Pergunta se ele saiu. Não saiu. E eu, né, mais assim impressionado ainda, presente ao pronto-socorro, lá chamado pelos munícipes, né, escutei dele falando que vereador é proibido de entrar lá no pronto-socorro. Só que a hora que eu estava no pronto-socorro, o vereador Gerson chegou. Ele simplesmente não dirigiu a palavra ao Gerson, falando que o Gerson estava proibido de entrar no pronto-socorro. Então a proibição é para quem? É para quem vai averiguar? É para quem vai investigar o que está acontecendo de errado? Por que ele falou aquilo? Agora eu vou mais além. UPA não tem condições de funcionamento. Ou reabre o pronto-socorro,
ou aquilo vai ser um caos? Até chegar ao ponto de morrer alguém lá. Vai ter que esperar morrer alguém lá para abrir o pronto-socorro. Isso é uma vergonha. Ou nós tomamos uma decisão, ou nós exigimos a reabertura do pronto-socorro, ou a população vai ficar continuando sofrendo e todo dia crítica em cima de crítica. Crítica em cima de crítica. Zé Eduardo, se me permite fazer 2 perguntas. Chaves, você é de 10 minutos do meu tempo. Tá, obrigado. Isso eu vou, se você me permitir, Zé. Você comentou aqui com relação ao raio-x, certo? Com total razão. Onde estão sendo feitos os raios-x hoje na UPA? No pronto-socorro antigo. Porque não tem funcionário treinado, como você disse. Correto ou não? Tá. Olha só. Informado pelo Dr. José Eduardo que não iria funcionar. Não iria funcionar. Chaves, vamos só dar fazer um esclarecimento melhor sobre essa parte do raio-x, porque tem certos vereadores que estão desesperados. E eles vão lá, fica tudo louco, uriçado, né? Porque não entende. E teve um vereador daqui, que a pessoa do raio-x chegou a mim, teve um vereador daqui que foi procurar saber, apurar se o que nós falamos sobre o raio-x procedia. E justamente ele foi atrás da pessoa errada. Ele foi atrás da pessoa que mais sabe mexer com raio-x digital, Laers. Justamente, é o cara mais competente que tem para fazer raio-x digital aqui, sim, fora os outros da Santa Casa. Sim, lógico. Aqui ninguém, em nenhum momento, falou que ninguém tem capacidade, que não tem capacidade de tocar raio-x digital. Aqui nós falamos treinamento. Que o treinamento realizado, que deveria ser realizado para a turma da prefeitura, que se fosse tocar o raio-x, não houve. Isso. Foi o que você citou. Você falou isso várias vezes. Isso. Gente, não teve treinamento. Isso. Não vai funcionar. Não vai funcionar. A conversa foi cruzada porque a pessoa chegou em mim e disse que eu e você, tinha dito que eles não sabiam mexer com raio-x digital. Nada a ver. Então, que fique bem esclarecido que aqui ninguém falou nada disso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, que eu falo. A equipe da Santa Casa e a equipe da Unimed, que mexe com raio-x digital, mexe muito bem com isso. São campeões nisso e de primeira qualidade. Sim. E nós não dizemos que a equipe da prefeitura não saiba fazer. Isso. O que nós dizemos que precisava de treinamento. Foi dito aqui que não teve treinamento para tocar. É um puta de um aparelho de primeira linha que compraram, é um Sempre Toshiba campeão. Sim. Só que tá parado. Sim. Então, mas você em nenhum momento criticou ninguém. Entendeu? Então, a única coisa que você falou foi os treinadores que procuraram saber das coisas, toma cuidado com o que fala, porque tudo chega na gente. Não, pera um pouquinho, peraí. Calma. Não, eu estou fazendo um esclarecimento. Eu não citei nome, se a carapuça serviu, que pena. Então, que pena essa carapuça serviu. Você vê que não entende nada mesmo. Eu vou suspender os trabalhos por 20 minutos, aí o Chaves termina os 10 minutos. Tá com 15 do Bet ali já. Bom, tudo bem. Permitir isso aqui, ó. Tá. Que fique bem esclarecido sobre isso, para não ter problema, porque senão é capaz de falar que o médico que trabalha lá, ou o Chaves trabalha no médico que trabalha com eles também, estão falando mal deles. E isso aí, pelo contrário. A gente conhece a capacidade de cada um e a gente conhece o caráter também de cada um. Então, que fica bem esclarecido isso aí. Realmente, eles não tiveram treinamento, o aparelho de raio-x está parado e está fazendo no pronto-socorro com o raio-x antigo. A pergunta que você fez, a resposta está dada. Sim, então, agora eu vou realmente, não digo sair em defesa do Zé Eduardo, mas assim, em nenhum momento aqui foi falado em capacidade ou incapacidade de trabalho. O que o Zé sempre citou foi o seguinte: gente, não está tendo treinamento, a UPA não pode abrir. Segundo, o Zé Eduardo também citou com relação ao número de funcionários. Não vai ter funcionário suficiente para trabalhar. Então, ninguém aqui criticou. Todo mundo aqui colocou os pontos. Só um minutinho, suspende um pouquinho para que possa. Todo mundo aqui. Eu vou suspender os trabalhos. Não, tudo bem, mas assim. Aí a gente pode debater. O que todo mundo aqui colocou. Os 20 minutos. O que todo mundo aqui colocou foi o seguinte:
soluções para que a UPA realmente, quando viesse a funcionar, funcionasse com total qualidade de atendimento à população. Esse é o grande debate nosso. Só para não sair do foco, já que está suspenso, me desculpa. Eu estive lá porque eu fiquei preocupado com o sistema operacional. Não cabe a mim mesmo entender desse mecanismo. Eu fui perguntar para o chefe lá, para saber se poderiam utilizar. Agora sou eu que estou falando. Você, por gentileza, além de você trabalhar lá, você deveria fiscalizar melhor. Então, eu fiscalizo, eu sou prefeito. Então, você o que não está resolvendo. Você que é. Você me respeita porque você que é. Aliás, você é o líder do governo, deveria ter, eu acho que, entender um pouco melhor. Eu sou o líder do governo e estamos Então, Chaves, para atender a população, inclusive eu estive lá outras vezes. O senhor é o líder do governo, o senhor que deveria saber tudo o que está se passando e não fica criticar. Eu fui verificar, por mim, não é por ninguém. Eu fui perguntar para o chefe com quem eu vou falar, para saber como estava a situação do aparelho. Agora, a informação como chegou ou não, a mim me satisfez o que ele me falou. Que ele é responsável por todos os aparelhos de São João da Vista região. Que a mesma equipe que trabalha no pronto-socorro trabalha na Unimed, que trabalha na Santa Casa. Não. E isso que ele me disse. Não, sim. Que o conhecimento do grupo deles em relação a isso é tranquilo. Então, me tranquilizou. A mim. No entanto, que eu não precisei falar nada aqui. Eu fui por mim, uma questão que você levantou. Sim. Eu não sou obrigado a aceitar tudo aquilo que eu vejo, que eu escuto aqui. Então eu tenho as minhas próprias convicções, o meu próprio jeito de trabalho. Com certeza. Então, nesse sentido, não foi de maneira, de forma alguma, para criticar, mas sim para solucionar os problemas. Então, mas é o que eu estou falando, aqui. Nós somos em 15, o que todos aqui acho que querem é resolver. Ninguém está aqui para prejudicar ninguém está aqui para nada. O que nós estamos querendo resolver. O que foi colocado pelo Dr. José Eduardo, e muito bem colocado, é que a equipe não saberia mexer. Não citou nome, não criticou ninguém, não falou nada. Segundo, ele também colocou com relação aos funcionários. Realmente, os funcionários não têm funcionário em número suficiente. Então, entrando nessa parte, eu acho que também antes de a pessoa for investigar, não deve citar nome, né? Porque chegou lá e citou meu nome para o Laércio e citou o seu também, que o Laércio foi lá e falou para mim. Bom, eu acho que a pessoa, quando vai investigar por si própria, ela vai lá, fica com a boquinha quieta, vê e resolve os seus problemas. Bom, em relação aos funcionários que você está falando, realmente nós já sabemos, já estamos avisando aqui que está faltando funcionário. Não pode fazer uma contratação, a gente até entende isso. Então, a gente devia fazer uma transferência de alguns funcionários de alguns postos de saúde para lá, para poder resolver o problema de funcionário. No sábado, o plantão começou com 4 funcionários. 4? 4 funcionários. Entendeu? E terminou com 5 ou 6. Que foram chegando durante o dia para ajudar, porque estava tendo falta de funcionário. Eu não estou mentindo? Pode perguntar para quem tiver lá. Então, isso é um outro problema. Então, quer dizer, voltando a falar, ninguém aqui é contra a abertura da UPA. O prédio é uma estrutura muito bonita, é uma estrutura nova, moderna, só que tem que ter uma funcionalidade, tem que ter gestão. Então, ninguém tá aqui criticando que não era para inaugurar. Tudo bem, mas inaugura funcionando direito. Você está entendendo? Essa que é a maior crítica nossa. E é o que está acontecendo, que o Chaves está vendo, o Chaves foi lá, viu essa falta do raio-x. Se chega algum paciente, vamos supor uma vítima de acidente de trânsito, como chegou no sábado, o que acontece? Se estiver chovendo, como que você vai fazer o transporte do paciente da UPA até no pronto-socorro antigo para fazer o raio-x? Debaixo de chuva. Ou arrumar um guarda-chuva e levar o paciente na maca junto. Se chega um trauma, o paciente tem que ir ou de cadeira de roda, alguém levá-lo lá, ou o paciente tem que ir pulando com uma muleta, alguma coisa até fazer e voltar. Eu sei que isso daí é parcial, vai ser resolvido. O Vanderlei já está atrás de uma empresa para pegar o raio-x. A gente já está sabendo. Só que foi o que eu falei, ninguém está criticando que houve a abertura da UPA, de abrir a UPA, mas sim que inaugurasse com todo o funcionamento, a funcionar certinho, para não ter esses problemas, justamente
para não ter essa discussão que está tendo aqui na casa, né? E para não ter prejuízo, que o mais importante é o munícipe. E voltando a falar, o senhor vereador Heberson me disse que eu não faço a fiscalização correta, né, no pronto-socorro. Então, eu acho que ele devia se informar mais com o prefeito, que eu aviso ele já desde quando eu entrei sobre os problemas do pronto-socorro. Agora, eu não sou o poder executivo, porque se eu fosse, já estava resolvido esse problema. Então, aí não é da minha parte, a fiscalização está sendo feita. Não só por mim, porque agora, quando tem problema, eu convido alguns vereadores para irem lá, como eu já liguei, para ver que eu não estou falando besteira e eu não estou vivendo uma mentira. Eu estou vivendo uma realidade que o que o Chaves falou é uma verdade. Pode acontecer uma hora alguma coisa de errado que até o paciente vá a óbito do jeito que está na funcionalidade desse pronto-socorro. Então, volto a dizer, ninguém está contra o Vanderlei, ninguém está contra a UPA, porque muitos estão falando isso. O vereador falando, vocês estão contra a abertura da UPA? Pelo contrário, não. Mas que funcione direito. Senhor presidente, vereador Henrique, eu queria até falar algumas coisinhas aqui para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Dr. Zé Eduardo foi colocado aqui como líder do prefeito na Câmara logo no começo. Eu testemunhei, nunca falei isso nada para ninguém, mas eu testemunhei briga, posso falar até briga em altas discussões, ele querendo resolver as coisas aqui com o chefe de gabinete, mandando levar para o prefeito. Nunca falei isso para ninguém. Por quê? Acho que não era um problema meu, era um problema do Zé Eduardo, que foi colocado aqui com o prefeito. Mas ele tentando defender a população e tentando resolver os problemas do pronto-socorro. Como líder, ele foi muito ético. Ele não trazia isso para a tribuna. Só que eu entendo a situação dele. Chegou uma hora que não dá mais. Ele pode estar vendo algo acontecer muito mais grave lá dentro. Ele é médico, você é médico, o Chaves é médico. Então, por isso que eu evito, às vezes, até entrar nessa discussão e falar alguma coisa que eu vi, alguma coisa relacionada ao que está acontecendo. E o que eu estou percebendo é o seguinte, esgotou o lado dele. Tudo que ele pôde fazer de levar para ser corrigido, ele levou. Eu presenciei isso aqui dentro da Câmara Municipal, o dia que ele se reuniu com o chefe de gabinete aqui, e nunca abriu a boca, nem para ele. Eu vi aqui. Entendeu? Então, quer dizer, ele está tentando fazer a parte dele. Mas a gente percebe que não dá. Tá? E ele não pode ser irresponsável até pelo juramento que vocês fazem como médico das coisas que estão acontecendo. E eu posso falar para qualquer funcionário do Raio-X vir aqui e pegar a gravação. Eles nunca falaram mal de nenhum funcionário, nem que eles não tinham competência. Que eles precisavam ter um curso para aprender com o novo aparelho, para ficar mais fácil para funcionar bem com o aparelho, para trabalharem bem com o aparelho. Então essas coisas têm que ficar claras, porque eu percebo que em São João da Boa Vista é uma coisa muito clara, quando não se tem argumentos para se discutir, tá? A máquina faz muito bem querer desmoralizar quem fala, querer desmoralizar quem se posiciona, querer desmoralizar aquele que vai atrás e fiscaliza e traz alguma coisa aqui que pode estar prejudicando o sistema que está aí há quantos anos. Então, essa política nós não podemos admitir mais. Temos que ter transparência. Ele assumiu uma postura aqui dentro dessa casa e cumpriu. Só que ele chegou no momento que ele cansou. Por que nós não podemos respeitar o posicionamento dele hoje aqui? Então nós temos que respeitar. Como eu tento sempre fazer nessa casa, às vezes contrariado, mas respeitar o posicionamento dos outros. Agora, nós não podemos assumir mais que o sistema queira desmoralizar aquelas pessoas que queiram falar em prol da população. Não dá para o sistema mais querer fazer isso com a população. A gente tem que parar com isso e se posicionar na Câmara Municipal. Discussões vai ter, isso é importante. Pessoas que pensam de um jeito e pensam de outro. Por isso nós somos em 15. Se tivesse que pensar igual todo mundo, vinha um só aqui para a Câmara, não precisava vir 15. Representar e gastar dinheiro à toa da população.
Então o dinheiro não é gasto à toa, é gasto para que a gente possa representar, para que a gente possa trazer as nossas opiniões e o que a gente escuta na rua. É para isso que nós estamos aqui. E muitas vezes nós vamos ser voto vencido. Faz parte de uma democracia. E se a gente não aprender a viver em democracia, então vamos largar a mão. Tá? Se eu entender que eu não posso ser voto vencido nessa casa, então eu não me candidato mais a vereador. Né? Então, Zé Eduardo, parabéns por todas as atitudes que você está tendo. Tá? Eu acho que é digna. Você sempre foi digno com a postura que você assumiu aqui. Em nenhum momento houve palavras aqui criticando o prefeito. E sim, como a Helenice disse também numa última sessão, nós apontamos os erros para tentar ser consertado, porque nós temos que defender a população. Obrigado. Ademir. Chaves, por favor. Então, voltando, tudo que o Zé Eduardo trouxe para a gente, que nós também já saberíamos que iria acontecer, está acontecendo. Você já percebeu?